Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política. E aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de São Paulo com Pavinato. Urgente pedido de prisão de Lulinha oficializado e Lula fica sem saída. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Pavinato. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. As medidas que foram aprovadas pela comissão. Fala aí, Ronaldo Golias, Fernando Holliday. Pois é, Pavinato, hoje foi um dia muito, mas muito agitado. E aí eu começo pelo final. Os parlamentares que são da base do governo, né, que participam dessa CPMI, passaram a tarde na residência oficial do Davi Alcolumbre, tentando convencê-lo de que a sessão que aprovou a quebra de sigilo do Lulinha deve ser anulada. Entretanto, contudo, enquanto eles estavam conversando sobre isso, tentando convencer Alcolumbre disso, inclusive o Alcolumbre fez vazar que achou realmente a votação ali um erro, porque não deveria ter sido simbólica, deveria ter sido nominal e tudo mais, mas essa confusão toda, esse debate todo sobre anular ou não a sessão, foi antes de sair na imprensa que o próprio André Mendonça já havia autorizado a quebra de sigilo do Lulinha a pedido da própria Polícia Federal. E, portanto, acho que isso muda completamente o cenário político, porque, a partir de agora, a declaração do advogado do Lulinha, e que é do Prerrogativas, como você bem noticiou aqui, cai totalmente por terra. Quer dizer, os pedidos de prisão, os pedidos de quebra de sigilo, para a defesa não faziam sentido, porque até aqui Lulinha não era investigado. Agora sabemos que é, e não é de agora. O pedido foi autorizado por André Mendonça, segundo a imprensa, em janeiro. Portanto, desde janeiro, a PF via razões para analisar as movimentações financeiras de Lulinha, pois ele tinha uma relação com uma das empresárias que fez negócios diretamente com o careca do INSS. Portanto, razões não faltam. E pior do que isso, né? Você tentar anular uma sessão que aprovou a quebra de sigilo do Lulinha, coloca o governo contra a parede. Quer dizer, pro eleitor fica uma coisa estranha. Por que um empenho tão grande da base do governo, a ponto de ir literalmente pra porrada, para impedir que se analise as contas do filho do presidente da República? Ele não foi nem convocado. Quer dizer, não é que ele tem que ir ao Congresso, ser exposto, responder a questionamentos, não. O que se aprovou é a análise da documentação referente às suas movimentações bancárias. E todo esse desespero, todo esse alvoroço e agora a tentativa de se anular traz um prejuízo político muito grande para o governo, sim. Isso logo depois da confusão com as escolas de samba, logo depois do aumento de impostos, vai causando uma verdadeira bola de neve e que pode acabar enterrando de vez a tentativa de Lula de buscar a reeleição. Bola de neve ou bola de fogo, Cláudio Caivano? Porque o calor está de matar. Para o governo é bola de fogo mesmo, né? Vou começar por esse pedido de prisão do Lulinha. Aqui a gente já fez muita crítica, né, aos parlamentares, até dizendo, façam alguma coisa. Eu mesmo fiz essa colocação, alguns não gostaram, mas agora parece que eles estão tentando fazer algo. Eu só espero que não seja única e exclusivamente porque estamos em um ano eleitoral e muitos deles precisam ser lembrados para disputar a reeleição. Mas, de todo modo, eu também divirjo da defesa aí, porque ele já era investigado, né, o Lulinha, e tem sim o poder de repente, coagir testemunhas ou se livrar de documentos. Então é preciso ponderar e por isso está sendo encaminhado, muito provavelmente, aí uma comunicação de crime, baseado nos indícios que estão sendo apurados e pedindo que a PGR faça isso. É o caminho que eu julgo correto. Quanto à quebra do sigilo do próprio Lulinha, que pode ter servido a esse pedido de prisão, né? Como disse o Holliday, ela foi pedida pela PF e também pela CPMI. O da CPMI, ele é mais limitado, é só quanto ao sigilo fiscal e ao sigilo financeiro. No caso da PL, além desses da PF, além desses dois, inclui o telemático
e o de uso de outros... O telemático pega se a pessoa comprou telecena nos últimos... Não. É o telefone, mais os e-mails, mais a forma de comunicação. E tem mais um quarto que eu não me recordo. A grande questão aqui... Deve ser tapibaquígrafo. Tapibaquígrafo, tá bom. Pode ser. A grande questão aqui é que eles estão falando da questão de ser simbólico, de não ser simbólico. O Alcolumbre está indo contra as suas próprias prerrogativas, né? Que são prerrogativas dos presidentes, tanto do presidente das casas, no caso dele, quanto dos presidentes de comissões, que pode optar pela votação simbólica ou nominal. Não existe uma formalidade absoluta para a forma como ele vai se utilizar. E o Carlos Viana, obviamente, fechando acordo com os grupos, partidos políticos, né, os grupos dos partidos políticos, ele optou naquele momento por fazer simbólica, já que, como muito bem trouxe a notícia, a base do governo estava tentando, na verdade, ludibriar a base oposicionista e votar em Globo, né? Nunca tinha ouvido isso, votar em Globo, colocar todos os requerimentos para que eles fossem rejeitados. A manobra deu certo. E é por isso, aí a prova do que eu sempre te disse, votar em Globo é quando a Sônia Abrão vota em programa da Globo no Troféu Imprensa. No Troféu Imprensa, isso. Mas é por isso que eu sempre defendi aqui que, tudo bem, a gente pode até discutir e duvidar das CPIs e das CPMIs, mas, olha só, hora ou outra acaba dando certo e trazendo benefícios para a sociedade. A gente vai ver esse desgaste do governo, literalmente, a gente está falando do filho do presidente, num ano eleitoral, então isso vai começar a mudar a perspectiva da sociedade. Qual é a diferença de falar do filho do presidente e do filho da outra? Ué, o filho da outra é de outra pessoa. Não, mas é assim, você chama alguém de filho da outra. Você está apequenando alguém. Aí você fala, é o filho do presidente. Porque assim, a CPMI, as CPIs, elas abrem para o povo informações. Por exemplo, se fosse feita uma CPMI independentemente ou uma de CPI, consórcio, desculpa. E eu vou aqui me atrever a dizer algo que eu não tenho expertise, mas eu tive acesso aos documentos do próprio TSE, da época que a Rosa Weber era presidente, que acatou a suspeita de possível violação ao sistema eletrônico de votos. E ela tornou isso um inquérito que foi colocado em sigilo pelo Alexandre de Moraes, e as urnas em questão foram incineradas no ano passado. Então morreu o assunto. Mas, por exemplo, faça uma comissão parlamentar de inquérito, ou mista, que envolve todo o Congresso, né, Câmara e Senado, para analisar questões de urna. É uma hipótese, eu estou falando de um exemplo. Aí vem um monte de informação desencontrada para a sociedade. Vem parecer de um, parecer de outro. Aí a sociedade fica com esse monte de informação. Isso nos desassossega. Por exemplo, vão pedir a quebra do sigilo do Lulinha, conseguiram. Aí vai vir a quebra do sigilo, no caso da CPMI, um tipo de sigilo, da PF mais abrangente, que é o do telefone, etc e tal. Aí vão descobrir, por exemplo, que o Lulinha é o maior filho da outra que existe nesse país. Só que é o seguinte, se o STF não der a chancela do amém, a gente vai ter que ficar com isso entalado na garganta e não poder falar. E ainda, por cima, sofrendo com a angústia de ter o risco de, se eu falar isso e o STF proibir, eu vou ser preso, o meu canal vai acabar, eu vou perder o emprego, eu vou ter busca e apreensão em casa. Então, nesse momento em que a gente vive no STF, esse fascismo desse Mussolini da Moca, esse regime que foi instalado no Brasil, né, com a ajuda do panaca geral do regime, o cara de periquito Paulo Gonet, mistura de Rony Cócegas com a velha surda. Põe a foto aí. É mistura do Rony Cócegas com a velha surda, Paulo Gonet. A partir do momento que a gente tem esse regime no Brasil, eu fico me perguntando, será que uma CPI, uma CPMI escancararem dados para o povo não é jogar gasolina num fogareiro aceso, Cláudio? Mas, Pavinato... Assim, é claro, eu prefiro saber do que não saber, porque eu não tenho vocação para acordo. Sim. Mas o STF dificulta. A gente ontem elogiou o André Mendonça aqui, ambos os casos estão com ele. Tanto essa questão da PF... Foi ele. Aí, ó. É a mistura do Ronald Cócegas com a velha surda. É ele mesmo. Aí o panaca geral do regime, cara de periquito, filho, Paulo né? Gonet. Filho dessa, e é uma foto da Praça Nossa, que tá aí o Ronald Cócegas, a velha surda, e o João Plenário. Né? João Plenário. Tudo na mesma foto. Então, no caso da PF, quem autorizou essa quebra de sigilo foi o André Mendonça. Exato. STF. No caso da CPMI, quem está determinando as coisas na CPMI do INSS também é o André Mendonça. Então, paira uma esperança de verdade, Pavinato. Ele tem agido by the book, como a gente falou ontem. Tudo que é correto, diferente de tudo que já foi utilizado pelo Alexandre de Moraes, que você muito bem colocou, pelo próprio Toffoli, ele está fazendo com parcimônia, com cuidado e na estrita legalidade, para que lá na frente não seja passível de qualquer anulação. Então, para mim, paira uma esperança em ambos os casos. Eu digo que a CPMI, é óbvio, vai falar mais forte para a sociedade, porque pode ser que num primeiro momento o André Mendonça receba as informações e as analise, seja com perícia, ou apresente primeiro para a defesa, e depois possa colocar o fim do sigilo, mas a CPMI ela vai ter esse condão de mostrar para a sociedade o que efetivamente está acontecendo. Então, olha, eu falei com um líder religioso, né, logo depois, o dia
em que o Fachin chamou aquela reunião, Aham. naquela quinta-feira em que o Toffoli foi expurgado da relatoria do caso Master e o André Mendonça ele foi alçado à condição de relator, que a gente já tinha cravado aqui nesse programa, que ia ser o Mendonça. E você cantou a bola dessa Não, reunião, que e eu eles iam cantei a utilizar o bola com regimento base, para exatamente. ludibriar o regimento. Porque falaram que foi sorteado. Uma ova. Todo mundo já sabia. O cerco se apertou contra o STF. Todo mundo sabe que o Toffoli virou relator por maracutaia. Que o relator deveria ser o Mendonça porque ele já era prevento no caso da CPI, na CPMI do INSS. E porque essa quebra de sigilo adveio da CPMI do INSS, essa relatoria deveria estar com o Mendonça. Mas o STF passou por cima da lei e deixou ser sorteado para o Toffoli. Então o STF não ia dar o braço a torcer e falar que o André era prevento, então aí mentiram, falaram, por sorteio caiu no André. Só para matar essa questão pendente de que o André já era prevento. Exato. Nós cantamos a bola aqui. Por quê? Porque aqui se estuda antes de falar. Aqui não tem viado enrustido que se mete a dizer que sabe de direito. Eita. Aqui não tem bicha enrustida que falar eu converso com os maiores juristas do país. Porque aqui estão grandes juristas do país. Então não tem telefone sem fio. Aqui a análise é feita por quem entende. Tá? E não por quem estudou literatura e vai se meter a falar direito. Não é demérito nenhum. Eu acho ser erudito em literatura uma das coisas mais lindas da vida. Mas direito é direito. E direito é complexo. Então caiu com o André Mendonça. Eu dizia isso. Caiu com o André Mendonça e um líder religioso, à época que isso aconteceu, que apesar de eu ser este porra louca, né, essa pessoa de pavio curto, por isso o programa se chama Pavio Curto, eu não sabia, tá explicado agora. Agora aprendeu. Eu tenho muitos amigos que são lideranças religiosas, grandes amigos. Eu tenho um irmão na minha vida, que é o pastor Davi Lago, né, que é pastor, best-seller, filósofo. O cara é fora de série. O bispo Rodovalho é um grande amigo meu, o pastor Silas Malafaia é um grande amigo meu, e tantas outras lideranças religiosas que nós somos amigos porque nós compartilhamos de uma certa lógica nas nossas trocas de conversa. Porque eu sou a última pessoa que uma pessoa religiosa séria poderia imaginar ser amiga. Mas uma delas me falou o seguinte, caiu com o André Mendonça. Eu espero que Deus dê a ele força para colocar o Brasil no eixo, para tirar o STF da lata do lixo. Aí eu disse o seguinte, olha, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo para dizer o que eu vou dizer agora. Mas eu digo o seguinte, você não precisa pedir para Deus dar força para o André Mendonça, porque se você acredita que Deus rege as energias e os acontecimentos do universo, Deus acabou de colocar um homem de Deus na frente de um caso que até ontem era a fonte de todo o escândalo que esse Brasil via. Sim, é verdade. E eu realmente penso isso. Não sendo eu a pessoa com a fé mais sólida, eu realmente penso o que eu estou dizendo a vocês. Eu acho que a gente atingiu um turning point, que é o que a gente está discutindo aqui a semana toda, né? Que é justamente o André Mendonça sendo esse enviado, esse mensageiro para essa mudança da visibilidade, da credibilidade que essa instituição perdeu completamente, né? Em virtude de tudo que vem fazendo. E aí, quando você junta os outros dados, você começa a perceber que eles estão desesperados, Pavinato. Por isso que eu comentei com você hoje que essa questão dos penduricalhos e que Flávio Dino, mais o Gilmar Mendes, trazem decisões equivalentes, de vamos caçar os penduricalhos, é para eles tentarem se proteger no meio de um todo. Olha, não somos só nós, vocês estão nos enxergando assim, mas isso aqui é comum, isso aqui vale para todo mundo, e meio que dividindo a culpa. Então, acredito que a gente está tendo uma grande oportunidade nesse momento, apesar do ano eleitoral, tudo vai ser muito tumultuado, mas endosso o que você disse, o André Mendonça tem essa oportunidade de transformar a credibilidade do STF. O Holiday, antes da gente começar o programa, ou até mesmo quando a gente começou, né, ele falou da fofoca, porque a semana passada foi muito legal a gente falar da fofoca da Janja. Né? E antes da gente continuar com as pautas... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Gilmar derruba quebra de sigilo de empresa de Toffoli. Decano do Supremo Tribunal Federal decretou a nulidade da decisão da CPI do crime organizado por desvio de finalidade e abuso de poder. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta sexta-feira a quebra do sigilo da empresa Maridit Participações, que pertence à família do ministro Dias Toffoli. O magistrado considerou que a decisão da CPI do crime organizado deve ser declarada nula e ordenou a imediata destruição de eventos relatórios fiscais. A decisão foi tomada no primeiro dia depois de o relator do caso do Banco Master no Supremo, André Mendonça, dispensar a obrigatoriedade da presença dos irmãos de Toffoli na CPI do crime organizado.
Os irmãos do ministro José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli foram convocados. Gilmar Mendes afirmou que a quebra do sigilo pela CPI não apresentou uma causa provável, com falta de uma fundamentação concreta e sem provas que justifiquem a apuração. Ao que parece, a jurisprudência sobre os poderes de investigação das CPIs não evolui no mesmo compasso da evolução da tecnologia. O presente caso é um retrato sem filtro desse tipo de situação a demandar cautela e rigor técnico, afirmou. Segundo o ministro, o requerimento pela quebra de sigilo apresenta narrativa e justificação, falhas imprecisas e equivocadas. A decisão sustenta que, sob o pretexto de combater o crime organizado, a comissão aprovou uma medida sem a indicação de um único elemento concreto que vincule a hora requerente dos fatos narrados no requerimento de criação. Gilmar ainda afirmou que é necessário que o Supremo Tribunal Federal analise o tema da proteção de dados para lançar regras sólidas para controlar os atos praticados pelas CPIs. Seria necessário harmonizar as premissas da dogmática sobre o assunto, sob pena de as comissões parlamentares de inquéritos alcançarem poderes que extrapolam os limites impostos pela reserva de jurisdição, declarou. Na quinta-feira, o ministro André Mendonça atendeu o pedido das defesas dos irmãos de Toffoli para não comparecerem à CPI, argumentando que a decisão é corroborada pela jurisprudência do tribunal. Cumpre destacar ainda a legitimidade do controle jurisdicional exercido por essa Suprema Corte, mesmo diante dos poderes investigatórios conferidos às comissões parlamentares de inquérito, o que não vulnera o princípio de separação de poderes, mas, ao revés, a substância exigida inerente à ordem político-jurídica essencial ao regime democrático, escreveu. A participação dos irmãos do ministro, embora encerrada em 2025, ocorreu em meio a transações em que um fundo de investimento que adquiriu participações no empreendimento tinha como dono figura que, segundo reportagem, era cunhado do controlador do Banco Master, afirma o documento votado na comissão do Senado. O magistrado também estabeleceu que, caso os requeridos compareçam, eles têm o direito do silêncio, a assistência de advogados, de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou de descrever termos com esse conteúdo e não sofrerem mais constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Não havia data marcada para o comparecimento dos irmãos dos ministros. O ministro Dias Toffoli relatou o caso no Supremo até 12 de fevereiro de 2026, em 3 meses repletos de embates com a Polícia Federal. O ministro André Mendonça o sucedeu depois da reunião interna dos colegiados. Até então, a relatoria de Toffoli vinha sendo criticada por causa do Resort Itaiaia, hotel de luxo no interior do Paraná, que teve como acionista os irmãos e o primo do ministro Dias Toffoli. O empreendimento passou a ser controlado no final de 2025 por Paulo Humberto Costa. Reportagem dos jornalistas Paulo Ricardo Martins e Lucas Marchesini mostraram que o ministro continuou visitando os irmãos no local, mesmo depois da venda do controle para Costa. A maioria das viagens ao resort foi durante o recesso do judiciário, nos meses de janeiro, julho ou dezembro. No resort há também um condomínio de casas e Toffoli é dono de uma unidade. O Itaiaia fica no norte do Paraná e a cerca de 130 quilômetros de Marília, que é a cidade natal de Toffoli. Há ainda outra menção no noticiário a respeito do caso Master, que faz ligação com a família Toffoli e o resort.
Segundo o jornalista Pedro Augusto Figueiredo, Gene Andrade e Luiz Vassalo, o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcário, é dono de um dos fundos de investimentos que compraram parte da participação dos irmãos do ministro no Tayaya. Zettel adquiriu a cota de 6 milhões e depois usou o fundo para aportar mais de 20 milhões no empreendimento. Preso preventivamente em 14 de janeiro, Fabiano Zettel se tornou um dos nomes centrais da segunda fase da Operação Compliance Zero, que mirou o Master. Casado com Natália Vorcaro, irmã de Daniel, Zettel transita entre o mercado financeiro e a liderança religiosa da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Zettel foi detido por ordem de Dias Toffoli numa operação em que a Polícia Federal quase deixou o empresário escapar. Como relatou o Poder 360, o episódio em que a Polícia Federal demonstrou lentidão para cumprir as ordens de busca e apreensão só acabou sendo bem sucedido porque Toffoli tomou as providências para garantir a prisão de Zettel, algo que tem recebido pouco ou nenhum destaque no noticiário a respeito do caso do Banco Master. Em nota publicada em 22 de janeiro, José Eugênio Dias Toffoli, irmão do ministro, afirmou que a Mari de Participações não faz parte do Resort Tayaya. A sede da empresa de José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli chegou a ter 1/3 das participações no resort de luxo em Ribeirão Claro. Duas operações distintas, a primeira ao grupo Arlen em 27 de setembro de 2021 e a segunda para a PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025. Segundo os irmãos de Toffoli, todas as informações da venda foram declaradas à Receita Federal. Na primeira etapa da operação, realizada em 2021, os irmãos de Toffoli se desfizeram por intermediário da Meredith de parte e das cotas que tinham no resort. O fundo Arlen, que comprou as participações por 3 milhões, é controlado pela REAG, administradora de eventos ligada ao Banco Master, que foi alvo da Operação Carbono Oculto em agosto de 2025. A distribuidora é suspeita de ter ligação com esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que envolviam a facção criminosa PCC e outras empresas financeiras. A companhia também é citada nas investigações que envolvem o Banco Master, segundo o relatório do Banco Central repassado ao TCU. Fundos administrados pela REAG estruturaram as operações fraudulentas com as instituições financeiras em 2023 e 2024. As operações de venda feitas pelos irmãos de Toffoli, entretanto, foi em 21, quando não havia suspeita sobre como operava a REAG. A Meredith, empresa com sede em Marília, em São Paulo, esclarece que não integra atualmente ao grupo Tayaya, sediado em Ribeirão Claro, estado do Paraná. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda da participação do fundo Arlen em 27 de setembro de 21 e a segunda a alienação do saldo à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 25. Todos os atos e informações financeiras da Meredith estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil, conforme exigido pela legislação. Banco Master, a Operação Compliance Zero, deflagra em 18 de novembro de 25 pela Polícia Federal, investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras no mercado de capitais. Como o Banco Master à frente, a suspeita da Polícia Federal é do Banco Central, é que houve desvio de ativos e ocultação de prejuízos. O caso tramita no Supremo porque foi argumentado que há, pelo menos, uma autoridade citada com prerrogativa de foro. Foi encontrado pela Polícia Federal um envelope com o nome do deputado federal João Carlos Barcelar em um endereço ligado a Daniel Vorcaro. O material considerado mais sensível desse caso ainda não foi revelado por completo. O Poder 360 antecipou que
Até o momento, a Polícia Federal nunca compartilhou com o Supremo Tribunal Federal os conteúdos de dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos. 52 desses equipamentos são telefones celulares. O Supremo Tribunal Federal é responsável por relatar o caso, mas não sabe quase nada a respeito do que está sendo apurado. Sabe-se que há citações a outras autoridades com foro. Esse é um dos pontos que dificulta o envio de toda a apuração à primeira instância, como o desejo de parte dos citados. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.